Isso. A gente já está na nossa hora e a Dudinha vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite. Nosso preparo é o capítulo 84 do livro Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles na psicografia de Divaldo Franco. Seleciona as tuas companhias. Os maus companheiros tornam-se presenças inconvenientes na tua vida e perturbam-te a marcha. Ninguém é tão independente e pleno que não corra o perigo de contaminar-se com aqueles que estagiam e se comprazem na delinquência ou na insensatez viciosa. Sê gentil com os maus e estúrdios, porém, não te imiscuas com eles, com seus comportamentos, suas atividades e filosofias de vida. As enfermidades morais também contagiam os incautos que delas se aproximam. O apóstolo Paulo ficou conhecido por, dentre outras coisas, escrever cartas aos primeiros cristãos. E o conteúdo destas era majoritariamente ético. Paulo pregava a boa conduta. E mais do que isso, por vezes, ele pedia o afastamento das pessoas consideradas com condutas imorais. E perante as passagens de Jesus, isso me entregou, como, por exemplo, fora da caridade não há salvação, convidar coxos estrupiados, que atire a primeira pedra quem não tem pecado. Me pareceu contraditório. Quando, na verdade, o que Paulo faz é reconhecer que estamos na matéria e, por estarmos na matéria, ainda temos tendência, por vezes, não muito edificante. Isso vai ao encontro da página de hoje. Porque nós devemos, sim, procurar boa convivência com todos, mas reconhecer que temos limites. Com alguns nós podemos ser apenas gentis, com outros nós podemos nos abrir mais. E mais que isso, há um tempo para essa convivência. E como reconhecer esse tempo? É só pensarmos que se esse convívio não nos remete a uma boa conduta em nossa consciência, então não é o momento apropriado. Nós temos o livre-arbítrio, o nosso livre julgar, e por isso a responsabilidade de discernir, sem julgar e sem cometer os mesmos deslizes. Estamos cada um de nós de acordo com nossas próprias obras. E é nobre nos afastarmos, pois estamos reconhecendo que também temos fraquezas e que ainda não temos uma retidão tão ética e espiritual como Jesus tinha. Mas a boa notícia é que nós estamos exercitando e caminhando para aos pouquinhos também termos. Boa palestra a todos. Então vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, esse Pai de infinito amor e de infinita bondade, ao nosso Mestre Jesus, o orientador maior de nossas vidas, o nosso grande amigo, a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que está sempre a nos orientar, a nos incentivar a caminhada, e pedir que nos envolva a todos, para que estejamos sensíveis e conectados a essa espiritualidade amorosa, para que a gente possa apreender em profundidade o estudo que nos será trazido nesta tarde e noite. E vamos pedir também a nossa querida Joana, que com seu carinho, a sua inspiração, envolva a Cristiane Niero, trabalhadora da casa, nos estudos que ela trouxe para compartilhar conosco. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar, né? A Iraci é ótima, né, gente? Ela não vem, acho que é só para não falar dela, mas eu vou falar.
né? Ela coloca todo mundo tema de evangelho, livros espíritas. Aí o meu, ela bota o quê? Eu li livros de Joana, que é esse que eu não trago para vocês quando eu falo, mas é esse aqui, ó. Amor como Solução. É um livro que não dá para você assim, morrer sem ler antes, tá, gente? No caso, tem que ler. É um livro cheio de mensagens que Joana traz. E só para a gente se familiarizar aqui, Joana não é a gente fala, não é um espírito que vem passando muita mão na nossa cabeça, não. Normalmente, as leituras dela são uma autobiografia não autorizada nossa, de tudo aquilo que a gente faz. Não queria que ninguém soubesse, mas ela sabe. Né? E aí ela escreve, e como ninguém vai falar para você, ela mesma fala. Então, nós estamos aqui, né, incumbidos de falar sobre o capítulo chamado Libertação deste livro. E a Joana ela vai trazer para a gente um questionamento muito curioso, que é o que é ser livre. E para a gente poder começar a trabalhar a liberdade que Joana traz para a gente, né, ela vem dizendo que muitos indivíduos se encontram realmente não se sentindo livres porque eles são oprimidos politicamente, né, ou socialmente excluídos, ou eles sofrem preconceitos, ou eles, enfim, por alguma razão não se sentem libertos. E que muitas das filosofias que são faladas aqui para a gente, né, que a sociedade divulga como liberdade, é você fazer o que você quiser, na hora em que você quiser, sem responsabilidade, que é a melhor coisa do mundo, né, porque você pode fazer o que você bem desejar, sem nenhum comprometimento e, principalmente, sem dar satisfação da sua vida para ninguém. E Joana, quando é uma pessoa do bem, ela vem pegando tudo isso que a gente pensa e vem falando, mas não é nada disso. E é mais ou menos isso que a gente vai tratar aqui hoje. Então, o finalzinho do capítulo dela, que é a parte das conclusões, ela traz para a gente uma frase assim: ninguém como Jesus atingiu essa grande moral, simplicidade, pureza. Não é isso que ela fala. Ela fala aqui, gente. Jesus foi enfático ao ensinar: busca a verdade e a verdade vos libertará. Da submissão ao jugo da ignorância, da escravidão aos instintos e paixões servis, dos tóxicos dos prazeres enganosos, das graves situações embaraçosas. Para a gente entender essa conclusão dela, a gente vai fazer um caminhozinho aqui, e eu vou pegar uma passagem de Gandhi, que eu acho que é a que melhor exemplifica para a gente onde a gente quer chegar com conceitos de liberdade, que a filosofia espírita traz para a gente, e a psicologia analítica, que é a qual a Joana trabalha em cima, também traz para a gente. Que é aquele momento em que Gandhi estava preso, e um repórter, ao entrevistá-lo, perguntou para ele: Senhor, quando o senhor for livre, o que o senhor vai fazer? E aí ele olhou assim e falou: mas eu sou livre. E acabou a reportagem, né, gente? Que a pessoa que responde isso é a pessoa que não quer seu bem, que ela quer que você fique pensando. Então, a gente vai trazer exatamente esse questionamento aqui. O que é ser livre? Então, ser livre, para a gente, começa aqui, a gente já começa a trazer aqui, que não é você fazer o que você quer, nem você não dar satisfação da sua vida, nem você poder ter a liberdade de ir e vir, falar o que você quiser ou estar onde você está. Não tem nada a ver com isso. Porque Gandhi é livre, preso, não estando onde ele quer, não fazendo o que ele quer, não como ele quer e não tendo que não dar satisfação para os outros. E é uma pessoa iluminada. Então, a liberdade que nós estamos falando é uma liberdade que ela tem que ser refletida e buscada não externamente. Então, a liberdade que a gente está trazendo aqui não tem nada de externo. Ou seja, você não precisa de nada, absolutamente nada, nem ninguém, nem condição nenhuma para ser livre. Você apenas precisa do que Joana está trazendo aqui para a gente. Busca a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É para fazer um suspense. Enquanto eu pego a caneta, vocês pensam: ah, meu Deus, o que será? Né? E muitas pessoas falam que é verdade, né? Aliás, deixa eu contar uma coisa engraçada que eu estava vendo hoje. Né, que a gente falei de verdade, eu lembrei da resposta, mas eu lembrei também de um vídeo engraçado que eu vi, que eu tenho que compartilhar com vocês. A Alexandra até viu, né, Alexandra? Gente, é tosco. Né? É uma senhora lá na igreja dela falando que Jesus vai voltar, que o Espírito Santo vai vir, aí desce um indivíduo do céu, preso numa corda, em cima das pessoas, e aí a mulher começa a falar a língua dos anjos, pum, e Jesus chegou, né? Então, quando a gente pensa em buscar a verdade dentro de uma religião, a gente pensa que a verdade é conhecer o Evangelho, conhecer Jesus, não é nada disso. Isso é só um caminho para a verdade.
Como foi? Como é o Bhagavad Gita, como é, né, Maomé, como são as profecias. Enfim, a verdade que você tem que achar, que a gente chama para a tua liberdade, é Deus. Isso aqui parece muito abstrato quando a gente fala. Conhecer a Deus não é você saber que você reencarna, que você é um espírito, que você tem várias existências. Conhecer a Deus não é você fazer boas ações, você ter bons comportamentos. Conhecer a Deus não é você ser bonzinho ou ser mal, ou você fazer uma coisa ou deixar de fazer outra. Não é você ter uma religião. Conhecer a Deus não é nada disso. Conhecer a Deus é uma experiência que a gente tem de um saber interior. A verdade que você tem que buscar é a verdade sobre você mesma. Então, o que Joana fala aqui pra gente? Ela fala o seguinte, que todos nós, a nossa origem é divina, ou seja, Deus, como sendo o criador de tudo e de todas as coisas, também é o seu criador. E Deus, como ele é onipresente e onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, todas as coisas que acontecem no universo que ele cria, né? E está presente em todas as coisas que ele cria. Então, significa que ele está presente aonde? Obrigada. Dentro de você, em nós. Ele está presente dentro de nós. Vocês já acharam? Dá até uma depressão, né? Não, Senhor. Nunca fiz uma ressonância magnética, apareceu lá, Senhor, né? Nunca me ocorreu, no caso, isso. E aí que tá, gente. Quando a gente conhece isso aqui dentro de nós, a gente vive uma vida toda voltada para fora, uma vida cheia de sofrimento, uma vida cheia de perseguições. Nós brincamos que nós somos, né, caçadores, acumuladores de coisas mortas e possuidores de coisas vivas. Ou seja, você às vezes quer possuir o outro, né? Eu quero ter, eu preciso que o outro mude para eu ser feliz. Eu preciso que o outro mude o jeito dele falar, dele pensar, dele agir, dele, sei lá, fazer qualquer coisa para eu melhorar. Eu preciso que na minha casa tenha paz, porque eu não encontro a paz. Eu preciso ter dinheiro, porque sem dinheiro eu não sou ninguém. Eu preciso arrumar um dinheiro para viver, né, sei lá, para ter certas coisas, porque eu não sou. Quantas pessoas não sofrem porque o padrão, vou falar aqui da crise que a gente sofre, porque o padrão desce. E quantas pessoas não querem descer o padrão? E aí sofrem por uma besteira, né? Ai, mas não vou ter dinheiro para comer, mas não está morando debaixo da ponte. E aí a gente começa a pensar que quando a gente não tem isso aqui dentro da gente, tudo que acontece aqui fora fica completamente sem sentido. Então, conhecer a verdade vos libertará, é achar esse Deus dentro de você. E para isso, por isso que Kardec deixou bem claro para a gente, amai-vos e instruí-vos. A instrução é extremamente importante. Uma boa instrução. Não uma instrução rasa, não um estudo raso e superficial, mas alguma coisa que você possa filosofar, que você possa questionar. Então, o que a Joana traz dentro da psicologia analítica para a gente, que funciona muito bem para a gente entender isso? E que Jesus tentou explicar isso para a gente de N maneiras, com parábolas, né? A gente brinca, sabe quando a criança pergunta assim, de onde vêm os bebês? Aí você não sabe o que dizer, você conta uma história. Você conta a história da sementinha, a história da cegonha, né? Ou seja, Jesus fez a mesma coisa, né? Quando perguntavam para ele o que é verdade, né, o que é Deus, ele contava uma história porque não porque a gente estivesse na infância, mas porque a verdade nunca foi muito bem aceita, né? Quer ver como é que nunca foi muito bem aceita? Quem gosta de ouvir a verdade? É tenso, né, gente? Ninguém falou assim, eu gosto. Né? Ninguém levantou que eu curto ouvir a verdade. Né? Não, a gente não curte, porque a verdade às vezes dói para certas coisas. Mas a Joana veio falar a verdade hoje. Então, se doer, gente, vocês façam uma prece, orem para ela e falem, não gostei da senhora, não gostei do livro da senhora, por favor, escreva de uma outra forma. Mas vamos lá, o que a Joana traz para a gente? Ela fala assim, sendo o indivíduo filho de Deus e tendo Deus dentro de si, nós vamos chamar isso de espírito. Dentro desse espírito, desse ser que nós somos, existe tudo. Tudo o quê? Tudo, todas as qualidades, todas as emoções, todos os instintos, bons, ruins, porque, na verdade, bom ou ruim é a gente que atribui isso, porque para Deus simplesmente são
neutros. São qualidades, emoções. E eu estou falando aqui, por exemplo, de uma raiva. É neutro, não é nem bom nem ruim. De um ódio, não é bom nem ruim. De um amor, não é bom nem ruim. A gente que não sabe usar, que não sabe o que é isso, dá um julgamento e aquilo vira uma eterna sombra atrás da gente. A gente não pode ser, não pode fazer. Imagina você não podendo ser humano. E sendo humano, você fugindo da sua própria humanidade. Exemplo, vamos supor que alguém diga aqui que ser homo sapiens, ou mulher sapiens, né, ou crianças sapiens, ou qualquer coisa sapiens, né, é uma coisa muito ruim. E você começa a querer fugir da sua própria natureza. Ou melhor, vamos supor que você tenha, sei lá, você tem aí 2 pernas, você quer que uma perna não exista. Mas você não pode cortar, você não pode jogar fora, você tem que conviver com ela. É complicado, né? Então, vou tentar explicar isso. A raiva, a tristeza, a mágoa, a depressão, o ressentimento, está dentro da gente como uma qualidade, como uma emoção que a gente tem. E fugir disso não é tentar ser feliz. Fugir disso é negar alguma coisa que a gente não sabe usar, e essa coisa vai perseguir a gente até que a gente possa dar uma conotação para ela, uma outra forma dela agir. Vocês estão entendendo? Parece que eu tomei um ácido. Né? Tá, a pessoa está entendendo, então tá. Né? Vou dar um exemplo aqui. Sabe aquela criatura que é agressiva? Naturalmente ela é agitada, ela é agressiva. Quando ela agride ao outro, ou quando ela, por exemplo, bate no coleguinha, ou quando ela faz alguma coisa, ela não sabe canalizar a raiva dela. Aliás, ela não sabe nem o que é aquilo que toma ela. Enquanto ela não souber, ela vai passar a vida inteira tentando ser uma pessoa o quê? Boa, não agressiva, para não afastar os amigos dela. E qual é a única coisa que essa pessoa consegue? Exatamente o oposto. Então, isso não traz liberdade, isso não traz felicidade, isso não deixa ninguém sereno. Então, Joana fala assim, você tem que aprender a usar tudo. Só que o problema é que quando você encarna, ou mesmo quando você está desencarnado, isso não muda nada, esse espírito que é tudo, que é Deus dentro da gente, ele cria uma consciência, ele ganha uma consciência. Que é o que a gente chama, vulgarmente, de ego. Que é o que eu posso dizer para você, que esse ego também tem uma personalidade. E isso aqui, gente, é a causa da gente não ter liberdade. Por quê? Porque quando eu crio um ego, uma personalidade, eu já começo a me limitar. Eu chego para esse espírito e falo assim, você é mulher. Seu nome é Cristiane. Você é espírita. Você é, sei lá, estranha, né? Você, né, se fosse Iracia, você vê gente morta e gente viva, né? Ou seja, a partir do momento que eu tenho todas essas etiquetinhas coladas aqui, as outras etiquetinhas que seriam contrárias a isso, por exemplo, ser homem, né? Ter um outro nome que não o meu, ter uma outra religião que não é a minha, passam a ser coisas na qual eu não me identifico. Então, é como se eu mutilasse um pedaço de quem eu sou. E toda vez que você se mutila, toda vez que você se fere, você sente o quê? Dor. E aí nós já nascemos com dor. Quer saber qual é o nome dessa dor? Ansiedade. Alguém tem ansiedade aqui? Eu não, Senhor, eu não. Eu sou plena. Ah lá, gente, as 2 irmãs levantaram a mão. Até parece, gente. Até parece. Se eu não conhecesse, é tua mãe mesmo. Tua mãe. Ah lá, gente, feliz da vida. Vamos lá. Então, a ansiedade, a angústia, o vazio existencial, né? Aquela insatisfação que a gente sente, já está falando para a gente o seguinte, olha, querido, você é uma pessoa, um todo, que já é feliz. Por quê? Porque você já tem tudo, você já é tudo, só que como você não sabe, porque o seu ego está iludido com as várias etiquetinhas que disseram que ele é, e tentando lutar ou conquistar aquilo que ele pensa que ele não é, você está sofrendo. Vocês entenderam? Vou dar um exemplo para vocês simples da criança fazendo isso. Pega uma criança, aquela criança insuportável. Todo mundo tem um filho insuportável, né, gente? Todo mundo que tem filho tem... sou filho único, então você é o insuportável, né, gente? É assim, né? Todo mundo tem aquela criança que não para, aquela criança que entra na escola, destrói a escola. Aquele filho que dá um pouco de trabalho, né, gente? Realmente ele não é muito legal, né? O que acontece? Essa criança infernal, quando ela começa a crescer,
Você, que é uma pessoa humana, você vai ter que um dia chegar para ela, se ela, por exemplo, começar a querer ser a dona da bola nas brincadeiras, né, ser egoísta com os amiguinhos, você vai ter que chegar para ela e falar assim, você é chato. Você é chato porque você está agindo como uma criança mimada. Você tem que falar certas coisas. Só que a criança, na época, ela não vai entender assim, estou sendo chato. Ela vai entender que eu sou chato. E aí ela vai virar o baba-ovo, provavelmente, se ela quiser deixar de ser chata. Ela vai tentar buscar uma coisa que ela não é e que foi dita que é certa para ela ser, não que ela seja certa ser baba-ovo, mas é certo ela ser legal. Ela vai buscar ser legal, só que essa busca dela é tão insuportável porque ela não vê isso dentro dela, que ela acaba se tornando uma pessoa o quê? Chata. Você quer ver uma coisa que eu acho fantástica? Aquelas pessoas que não podem gritar. Eu acho isso tão engraçado. Aquela pessoa que não pode gritar, que ela tem que falar do jeitinho bonitinho, que dá até um ódio, né? Então, normalmente, essa pessoa realmente já não grita, não fala alto, não levanta a voz, ela não faz nada. Mas, em compensação, gente, ela tem uma gastrite, né? Ela tem uma colite, né? Ela tem dor de garganta, ela perde a voz, ela tem sinusite, ela tem gastrite, tudo que é cabinite essa criatura tem. Porque a raiva que ela não sabe lidar, ela faz o quê? Entuba. Então, assim, lógico que ela já não é livre. E aí tem mais uma questão para a gente dizer aqui. Além da gente não ser livre porque a gente não se conhece e fica atrás daquilo que a gente pensa que não tem e não é, olha só, eu fico correndo atrás daquilo que eu não penso que eu sou. Vou dar um exemplo. Uma criatura pobre, que tem uma situação ruim financeiramente, que não tem, enfim, não tem recursos que outras pessoas têm, não se sente uma pessoa rica. Mas a noção dela de pobreza e de riqueza é uma noção de fora, não é uma noção de dentro. Essa pessoa nunca vai ser livre se ela não entender isso. Vocês estão entendendo, gente? Tá estranho, mas está indo, né? Vamos dar um outro exemplo aqui também. A gente diz que liberdade é fazer tudo aquilo que a gente deseja. Aí minha pergunta ótima é, você sabe por que você deseja as coisas que você deseja? Dá até um medo, né, gente? Aqui a Regina está com a cara horrorosa. Ela está assim, ó. Já estou cansada, pelo amor de Deus, para. Né? Vamos lá. Nós, muitas vezes, desejamos coisas por conta dessa falta aqui, ó, que a gente sente. Que é a ignorância. É aquilo que a Joana falou da ignorância. Por conta dessa falta daqui. Então, nós desejamos coisas ou para compensar a qualidade que a gente pensa não ter. Emoções que a gente pensa não sentir. Instintos que a gente pensa não poder ter ou ter que abafar, enfim. E quando a gente jura que deseja aquela coisa, a gente vai em busca dela, quando a gente faz aquilo e consegue o que quer, normalmente a gente diz que a gente está sendo livre para correr atrás do nosso sonho, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Eu gosto muito desse exemplo, porque esse exemplo é muito do mal, ele faz a gente pensar. Quando nós sentimos fome, a fome aciona numa área no nosso cérebro, que é a mesma área que a ansiedade. Essa ansiedade aqui é acionada. Tá? Então, quando você tem uma onda de ansiedade, você também pode confundi-la com fome e vice-versa. Então, nós dizemos que você sente fome por 5 razões. Uma é fome. Tá? Uma é fome. As outras 4 são derivadas daqui. Quando você é uma criatura que tem uma situação de abandono na sua vida, abandono, não precisa ser assim, todo mundo abandonou, deixou você lá, esqueceram de mim. Né? Abandono é, eu tenho um pai ausente, eu tenho uma mãe louca, eu tenho, né, um irmão que não me ama, eu tenho um namoradinho que, né, me largou, sei lá o que você tem. Quando você tem uma situação de abandono, você vai comer que nem uma criatura que mora na rua e está 5 dias sem comer. Tá? Você tem exatamente esse tipo de fome. Isso é aquela pessoa que você dá um biscoitinho para ela, quando você pisca, só tem um papel. Sabe? Aí você fala, nossa, estava com fome, né? Aquela pessoa que você senta para comer no restaurante, ela olha para a comida, parece que o bife vai sair do prato, né? Parece que ela vai virar uma vaca e sair correndo, né? E come rápido, né? E tem que comer, né? Quando você tem deficiência de autoconhecimento, ou seja, quando você tem questões que você não sabe, quando você começa a pensar na vida, para quê, por quê, de onde eu venho, por que as coisas são assim, você começa a sentir necessidade de ser nutrido. Sabe aquilo que Jesus falou? Bem-aventurados os que têm fome e sede de espírito, porque serão saciados? É essa fome que você tem. E às vezes você não sabe. E aí você começa a comer tudo que tem muita caloria, porque caloria vem de luz. Luz é conhecimento. Então você vai comer doce, fritura, tudo aquilo que é terrível, que engorda a gente, você vai comer.
Se você é uma pessoa que tem vazio existencial, você vai comer todas as vezes que você se sentir solitário, vazio. Você vai comer porque quando você come, você libera serotonina, que dá uma sensaçãozinha de prazer. Aí aquilo já conforta. Ou você vai comer porque você tem baixa autoestima. Então você tem que se dar um agradozinho. É quando você fala assim, ai gente, vou comer um brigadeiro, eu mereço, fiz dieta uma semana. O que não adianta de nada, que o brigadeiro estraga a sua dieta. Mas enfim, a gente barganha com comida. Então quando você tem fome, gente, você tem fome por quê? Dá um certo desespero agora, né? Porque nem a fome eu sei porque eu tenho. Ou seja, eu não sou livre da minha própria fome, porque eu não tenho autoconhecimento. Vocês estão entendendo a verdade que a Joana mandou buscar? É autoconhecimento. Ela não está dizendo ela está dizendo o seguinte para você, se você fizer, vou dar um exemplo aqui para você. Autoconhecimento é aí que a gente vai trabalhar os espíritos iluminados, né? O espírito de luz, conhecimento, são os espíritos que têm autoconhecimento, autoconsciência. Se você faz uma boa ação sem ser uma pessoa iluminada, ok, legal. Ajuda o mundo, é bom, maneiro. Mas isso não diz que você é uma pessoa iluminada e nem boa. Se você faz uma má ação, não tendo luz, realmente uma má ação. Agora, se você faz uma má ação, entre aspas, com luz, isso é uma coisa completamente impossível de acontecer, já que você tem conhecimento. E quem tem luz, conhecimento dentro de si, pode usar e ser tudo. Não precisa de nada de fora para poder se autoafirmar. Eu não preciso, né, que um outro diga para mim aquilo que eu gostaria de ouvir. Né? Eu não preciso exigir que o outro mude a sua conduta para que eu me favoreça de alguma forma, para que eu tenha paz. Eu não preciso mudar condição de nada. Por isso, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Porque seja lá o que Ele bota na minha vida, isso me faz feliz. Porque eu tenho o quê? Autoconhecimento. Não é que eu não sinta, às vezes, pô, isso aqui eu não gostei, hein, Deus? Não gostei. Você pode não gostar, mas não tira a sua liberdade. Não tira a sua alegria, não tira o seu ânimo, não tira a sua esperança. Você continua como Gandhi. Gandhi, quando você for livre, o que você vai fazer? Resposta de Gandhi, eu sou livre. Por quê? Porque eu posso ter todas as qualidades, porque eu já tenho autoconhecimento, eu sei como é que se usa. Eu posso sentir todas as emoções, porque não existe uma única santa emoção que seja ruim. A diferença é o que eu faço dela. E eu posso trabalhar com todos os meus instintos. Não existe nenhum instinto que seja abominável. Foi, gente? E isso é um trabalho de interiorização. Por que a gente fala, por que a Joana traz essa noção de liberdade dentro da sua obra psicológica? Porque o autoconhecimento está ligado com isso. É isso aqui que o Espiritismo chama de evoluir. Evoluir, gente, não é você, sabe, às vezes eu pego pessoas, às vezes que eu estou conversando, elas falam assim para mim, eu não sou uma pessoa evoluída, né? Eu não sou igual a você, sua mãe, que fica lá no centro espírita, Iraci, que fica todo dia lá, né, que ajuda todo mundo. Eu olho assim para ela e falo, quem disse que era ser evoluída? Não que ela não seja, né, gente? É bom que tem, porque ela pode estar pairando por aqui, né? Que mãe é complicado, né? Mãe, ela ouve tudo que você fala sem estar perto de você. Não estou querendo questionar a luz dela, mas quem disse que a pessoa que faz é uma pessoa evoluída? Quantas pessoas fazem porque é obrigação? Porque tem culpa aqui dentro. Então, para acabar com a minha culpa, eu faço aquilo que convenientemente foi chamado de bem. Vou dar um exemplo para vocês do que a libertação interior pode fazer. Eu estava lendo uma certa vez um livro que tem aqui na livraria, viu, gente? Você pode comprar. Chama Entre Dois Mundos, do Divaldo Pereira Franco, psicografado por Manuel Filomeno de Miranda. Aliás, tem 2 livros que vão falar sobre isso. Esse e Na Fronteira da Loucura. Mesmo autor, né, para as duas coisas, né, espiritual quanto que encarnado. Eles falam sobre a época do carnaval, sobre como é que a equipe espiritual, os espíritos, o que eles fazem no carnaval, como é que funciona isso. E nesse livro em específico, ele conta algumas histórias onde Bezerra de Menezes desce com uma equipe de médicos para poder ajudar, né, as criaturas nessa época. Ele vai descrevendo o ambiente, que eu não vou contar para vocês, se vocês quiserem, vocês comprem e leiam, entendeu? Fiquem curiosos. Vai descrevendo o ambiente, bonitinho, e entra na casa de um indivíduo chamado Marco Aurélio.
Marco Aurélio está fazendo o quê? Marco Aurélio está sentado na sua poltrona, bebendo seu uísque, né? O bloco comendo solto, que está na Bahia, então, né, não tá a pipoca comendo solta, lá Ivete Sangalo, arerê, e ele sentado numa boa, bebendo seu uísque, né? Premeditando o quê, gente? Premeditando o assassinato da sua esposa. Quem era sua esposa? Era uma criatura que estava acamada há não sei quantos anos, há uns 10 anos. Ele criou um home care em casa e ela ficava lá deitada e ele, um deputado maravilhoso, né, a flor da idade, querendo curtir quem? As mulheres, o carnaval. Tinha que ficar lá dentro de casa porque tinha uma mulher que estava, né, invalidada para fazer e vivenciar as coisas com ele, porque estava praticamente num estado de coma. E aí ele pensa, o que eu vou fazer? Vou dar uma matadinha básica, né? Vou dar uma matada básica nela, resolve o problema, ninguém vai perceber, vou entrar com uma pequena, né, um pequeno remédio, um pequeno veneninho, vou botar no soro dela, ela vai ter uma parada cardiorrespiratória, vão achar que foi do além, né, que foi natural, porque ela já está em coma mesmo, e pronto, eu poderei ali curtir com o Ivete Sangalo, com Cláudia Leite, né, e todo mundo, o carnaval e a vida. E ele já tinha um filho, que por conta da ausência dele estava pelo caminho das drogas, e uma filha que estava pelo caminho da prostituição. Tá, gente? Ela estava no caminho dali, é dano que se recebe. Ela pegou o pé da letra o negócio, entendeu? E foi. Mas vamos lá. E aí o que aconteceu? Chega Bezerra de Menezes, chega Manuel Filomeno de Miranda, entram na casa e está lá, aquela casa bonita, rica, maravilhosa, que deputada é pobre, né, gente? Então, estava vendo na sua pobreza maravilhosa, né? E aí eles olhando o pensamento, e Manuel só fitando ali a coisa. E aí, da hora do jantar do enfermeiro, que está no quarto da esposa, quando ele sai, é a hora do quê? É a hora de encapotar, né? É a hora de empacotar a esposa. E aí ele vai, sobe aquelas escadas, entra no quarto dela. Enquanto ele começa a preparar, né, a seringa lá com soro, né, com o medicamento lá para botar, para ela ter uma parada cardiorrespiratória, Manuel Filomeno de Miranda olha para Bezerra e fala assim, não, o que nós vamos fazer? Né? Oh, que coisa louca. E a mulher que estava ali acamada era uma mãe que tinha os seus conflitos psicológicos para estar nessa situação, porque toda doença, gente, ela é derivada disso aqui, ó. Toda doença é derivada da ignorância que a gente tem, de qualidades, emoções e instintos que estão reprimidos, que estão castrados, porque uma pessoa iluminada é a totalidade disso. Ela manifesta Deus, ou seja, a sua herança divina, com plenitude, ou seja, de todas as maneiras. Então, ela estava lá doente, e aí Manuel pergunta o que iremos fazer. Aí Bezerra simplesmente olha para ele e fala assim, nós iremos produzir aqui no nosso irmão um pequeno acidente cardiovascular. E aí o Manuel olha para ele e fala, ah, sim, e ele irá sobreviver? Aí Bezerra diz, não. Gente, exatamente essa cara que eu fiz na hora que eu falei, opa, alguém digitou errado aqui, gente. Vamos ler. Aí vai ler de novo. Não, não iremos. E a justificativa de Bezerra é, para o nosso irmão é melhor que ele esteja fora da matéria do que dentro, porque ele já tem muitos débitos. E ele, fora da matéria, poderá repensar nos débitos que já são muito graves que ele tem cometido. Ou seja, gente, segura aí, entendeu? Não levanta o braço que Jesus puxa, que a coisa é tensa, entendeu? Mas, resumindo, um espírito iluminado, quando ele entende que todas as qualidades são utilizáveis, ele sabe usar na hora certa, do jeito certo. Não estou falando que você tem que matar o seu marido, matar o seu filho estranho, para ele poder remir os débitos dele no além, tá? Eu estou apenas dizendo que, enquanto certas qualidades, certas emoções, certos instintos nossos se mantiverem no que a Joana chama de zona de sombra da psique, ou melhor, né, o nosso lado mal, quando a gente não encarar ele e falar assim, beleza, raiva, você está aí dentro, está reprimida, vamos sair e conquistar o mundo. Né? Não significa que você vai deixar a raiva sair e matar todo mundo. Significa que você vai fazer assim com a sua raiva. Na hora que você assente, você vira para ela e fala, fala, demônia. E aí ela vai falar, é porque não sei o que, porque fulano fez isso, fulano... Deixa ela falar. Não fica assim, respira, conta até 10, que você vai pegar um câncer, tá, gente? Uma gastrite, uma disenteria. Não, você deixa ela falar. Deixa ela falar. Aí você começa a perguntar para si mesmo. Então o que está me incomodando naquele indivíduo? Ou naquela situação? É isso, pá, você vai achar o que é.
E você vai descobrir que essa coisa que te incomoda, às vezes, vou dar um exemplo aqui, muito simples, tá? Eu sou uma pessoa da intuição, né? Dentro das funções psíquicas de Jung, eu sou intuitiva. O que é o intuitivo? É o lunático, gente. É o lunático, tá? O louco, aquele que fica vendo símbolo em tudo quanto é lugar. Série sabe, né, Série? Ela tá com essa cara porque ela sabe que é assim mesmo, né? Que ela já tá mais tranquila. E eu tenho um namorado que é a pessoa que é completamente aterrada. Mas aterrada num grau, assim, ele é da percepção. Então, assim, às vezes eu falo para ele uma coisa da intuição, ele olha assim para mim e fala, ô amor, não estou entendendo nada que você está falando, mas deve ser legal. E assim é que ele fica, né? Ótimo. E ele acha coisas importantes, né? Não, Gui? O Gui sabe como é que é. Ele é aterrado num grau que você fala assim, nossa, acho que nem sonha, né? Nem imaginação ele pensa, né? E aí você chega, ele acha coisas, o que ele acha coisas importantes na vida dele? Por exemplo, pagar contas em dia. E o que eu acho que não é importante? Pagar qualquer coisa, entendeu? Por quê? Não porque eu quero ter dinheiro para mim, mas porque a vida é bela, para que dinheiro? É uma coisa muito louca, gente. O intuitivo, ele é meio assim. Ele tem dificuldade de aterrar. Ele acha legal fazer vistoria no carro. Eu acho demônio, não faz eu fazer isso. Ele consegue se organizar com os horários. Eu não consigo. Então, assim, quando eu começo... Então, o que me odeia nele é o que falta em mim. Só que como eu aprendi também que eu não vou ter os conceitos que eu tenho, eu começo a me incomodar. Então, quando ele vira para mim e fala assim, nós precisamos marcar a vistoria do seu carro. Se tem algum policial aqui? Pelo amor de Deus, eu estou vistoriada, tá, gente? Que vai, né, que ele fala assim, tem vaga de palestrante, o carro é dela, né? Pelo amor de Deus, né? Mas ele fala assim, temos que marcar a vistoria do carro. Me dá um ódio. Me dá um ódio. Sobe aquele negócio ódio, porque normalmente ele fala isso quando eu estou vendo uma série, comendo uma pizza, sabe, tomando um vinho, lendo um negócio legal. Quando eu estou num clima, vem aquele demônio que quer marcar a vistoria do meu carro. Então, me dá um ódio. Me dá um ódio. E aí você pensa, o que a pessoa tem que eu não tenho? Sempre é aterrado. Ou seja, para eu começar a ser uma pessoa plena, olha só como é que eu sinto falta de liberdade. Quando ele fala que eu tenho que fazer a vistoria do carro, eu tenho ódio. Já não estou livre. Por quê? Porque eu já começa daquele negócio, aí já a pizza já não fica boa, aí você já começa a ficar com a vontade, né, de assassinar. Mas você não faz, porque só Bezerra pode. Então, é toda uma situação. Entendeu, gente? É toda uma situação. Vocês riem, quero ver na outra vida que vocês vão vir intuitivo também. Quero ver vistoriar carro, entendeu? Aí o moço, cadê o extintor de incêndio? Você fala, que extintor, senhor? Que extintor daqui? Aquele que apaga o fogo, não sei, nunca mexi no carro. Aí o cara, ele não deixa que você dirija o carro. Mas, enfim, então, a gente tem que perguntar para a raiva. Não adianta eu falar assim, não, gente, eu não vou ficar com raiva, ele está só perguntando uma coisa que para ele é importante, porque você vai matá-lo, entendeu, gente? Você vai sentir o negócio. Você tem que transformar, tem que integrar as coisas em si. E, para isso, eu tenho que ouvir os sinalizadores da minha alma. Quem são eles? As minhas emoções. Principalmente aquelas emoções horrorosas. Solidão, tristeza, mágoa, ressentimento, que a gente vai castrando, vai fingindo que não tem. Nananã. Cara, quanto mais você finge que não tem, a raiva vai fazendo assim, ó. Tá numa situação, a raiva quer falar. Aí ela vem. Ei, tá muito brava. Aí você fala assim, cala a boca. Ah, já tá com raiva. Ela vai ficando com mais raiva ainda, com mais raiva ainda. Aí ela te possui, te domina e você parece o Hulk destruindo alguma coisa. E depois você fala, ai, não sei o que foi. E se você for espírita, você é mais cara de pau ainda e fala assim, ai, um obsessor me possuiu. Entendeu? Ai, tô tomado por um espírito das trevas. Aí o espírito da treva tem vontade de te tomar mesmo, para te bater. Porque ele fala, não tenho nada a ver com isso. Eu nem estava aqui. Entendeu? Mas... é à vontade. Então, gente, todo esse trabalho de libertação, ele é um trabalho de autoconhecimento, de você botar a sonda para dentro. E esse tipo de educação é uma educação que a gente não tem no mundo. Nós entramos numa escola, por exemplo, e a gente aprende a fazer expressão, logaritmo, aquelas coisas que eu acho de exóticas, que são muito difíceis. Um dia eu aprendi, pode parecer que não, mas sim, eu aprendi, né? E eu não aprendi como lidar com falta de amigos, com... sei lá, com uma tristeza. A gente vê isso hoje aqui, a gente está vendo agora essa onda de, né, 13 Reasons Why, né, aquele seriado que está fazendo o maior sucesso, né? E isso, gente, é muito sério, porque existem milhões de jovens, porque a nossa educação dos pais e a educação do mundo não é voltada para o autoconhecimento, muitas vezes,
que fazem com que eles sintam né, o vazio, a ansiedade, a angústia, e não saibam o que fazer com aquilo, mas eles sabem resolver uma equação do 2º grau. Não é muito louco? Então, a gente tem que refletir. Por isso que Joana traz, quando ela traz nesse capítulo de libertação, ela começa a falar exatamente isso. Ela fala, se enquanto as coisas do mundo forem, para mim, desafios, empecilhos, para eu me sentir pleno e me sentir livre, eu vou sofrer. E entendam isso, se eu vou sofrer, eu vou reencarnar. E vou ficar nessa roda, até a hora que a ficha cai, até a hora que eu passe a pensar sobre as coisas que estão aqui. Eu vou dar um exemplo que é muito bom, que já vai servir para o seu final de semana, né? Porque quinta, sexta, já está no sábado, para você fazer em casa. Vocês conhecem o filme Matrix? Sim, tem gente que tem uma pessoa novinha ali que falou, não, né, filho? Você não sabe nem o que é isso, né, gente? Que não é da sua época, né? Ah, você sabe? Estou mais feliz, me sinto mais jovem, assim, uns 10 anos. Vamos lá. Mas no filme Matrix, eu vou fazer um spoiler, não estou nem aí, porque o filme é muito velho, tá, gente? É dos anos 90. Vou fazer, não estou nem aí. Né? O que passa no filme aqui para a gente poder pensar? O Neo, que é o personagem principal, ele está extremamente triste. Ele tá no vazio, na angústia. Ele não sabe mais para que serve a vida dele, o que ele está fazendo. Ele não tem amigo, ele não tem nada. Ele tem só um computador. E aí ele fica fazendo programinhas ilícitos, né? Que sempre a gente parte para um ilícito, né, gente? Tô brincando. Não, a gente não faz isso sempre, tá? Mas sempre, né? Às vezes o ilícito ele é chamariz para a gente tentar mexer na nossa vida, mudar a nossa vida, né? Enfim, aí ele vai fazendo lá as coisinhas ilícitas dele, vai dando, mas ele continua vazio. Até que Morpheus, que é um sábio, né, que sacou o que é a Matrix, que é a matéria, né? A Matrix pra gente é um mundo que a gente vive, tá? Começa a chamar ele, começa a fazer ele se questionar. O que é a Matrix? Ou seja, o que é o mundo? O que é isso que eu estou vivendo? Quem sou eu? Quem sou eu no mundo? Para que as coisas acontecem? Para que Deus criou tudo isso? Não sei se vocês já se perguntaram isso, né? Para que a gente existe, né? Como é que é esse? O Deus cria a gente por amor. Tá? Antes ele não amava, né? Tava no universo tomando um suco. Quero amar alguém que fez você, né? Não é bem assim. É para um trabalho de autoconsciência. Deus é pura consciência. Deus não é uma pessoa, Deus não é Jesus, Deus não é uma lei. Deus é, ponto. É a consciência pura. Então, nós, filhos dele, somos a consciência. Então, nós precisamos trabalhar nisso. Já estou acabando. Vou só fazer o spoiler e vou fechar. Né? Que eu tenho apenas 5 minutos. Né? Enfim, sorte, porque eu não vou contar o final do filme. Não vai dar tempo. Mas, enfim. Né? E ele começa a tentar se entender. E o Morpheus traz ele, tira ele da matéria e fala assim, cara, abre teu olho, olha aqui o que é. E aí ele começa a entender que, gente, que a vida que a gente tem aqui não é real. Não é real. É uma vida ilusória, é a vida do ego, é a vida da personalidade. É como se eu fosse um ator. Não é não, Felipe? Um ator maravilhoso que incorpora personagens e sai deles, ó. Mas e quando a gente está incorporado no personagem, a gente sabe que a gente está incorporado no personagem. A gente fica, meu Deus, quem sou eu? Né? A gente sabe. E a gente, inclusive, consegue ter uma observação daquele personagem. Consegue entender o que está acontecendo com ele. Coisas que o próprio personagem não consegue. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que é como se nós estivéssemos aqui, abrigando esse corpo, com esse nome, com essa forma, desse jeito. Mas, em verdade, nós somos isso. E isso é ser tudo. Então, nada disso me define. Nem a condição que eu tenho, nem o dinheiro que eu não tenho, nem o título que eu tenho, nem se eu tenho um mestrado, se eu tenho um doutorado, se eu sou isso, se eu sou aquilo. Eu tenho que me definir por saber quem eu sou. E é esse o processo que o Neo vai fazendo. Aí tem uma hora que ele volta para a Matrix, que ele volta aqui para o mundo, que ele fala assim, ele olha para o mundo já de uma maneira diferente. Passa num restaurante, ele fala assim, e eu comia todo dia nesse restaurante, do tipo, e eu achava que essa comida, que essa tristeza que eu sinto por comer bem, não comer bem, ter dinheiro, não ter dinheiro, ter um emprego, não ter emprego, é verdade. E não é. Isso são aquelas etiquetinhas que eu falei para você que tentam definir a gente. Então, qual é a mensagem que a Joana deixa para a gente? Libertação é isso. Busca a verdade e a verdade vos libertará. Busca esse tudo que você é, esse espírito completo que você é. Busca trabalhar todas as coisas que você tem, fazer com que as coisas que aconteçam na sua vida sejam sempre instrumentos e ferramentas para você olhar para dentro e não acontecimentos. Acontecimentos qualquer. Não, são
são como se fossem guias para você poder olhar para isso aqui o tempo inteiro. É para isso que Deus gera o mundo, é para isso que Deus encarna os espíritos, para que a gente possa materializar situações e coisas pelas quais a gente não consegue enxergar. Você consegue enxergar seus próprios olhos? Você precisa de um espelho. O espelho é o mundo, são as pessoas que estão aqui. Então, a convivência, as dificuldades ou as alegrias falam para a gente de quem nós somos. Então, é essa a mensagem, e é por isso que Joana deixa para a gente. O buscais, né, a verdade vos libertará. Ser livre é ser autoconsciente. E ser autoconsciente é você poder fazer tudo e ser tudo com total liberdade, sem fronteiras e sem limite. Muito obrigada, boa noite a todos.